Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app e-Agro. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. A estimativa da safra da laranja 2024-2025 assustou o setor. A previsão de queda com relação ao ano passado chega a 24%. A atual safra de laranja no cinturão citrícola paulista e mineiro deve ser bem menor do que a já imaginada pela cadeia produtiva. Foi isso que apontou a pesquisa de estimativa da safra do Fundecitrus. Serão 232 milhões e 380 mil caixas de 40,8 quilos, uma queda de 24% em relação à última safra, quando foram colhidas 307 milhões e 220 mil caixas. Nós já imaginávamos, já tínhamos ideia de que haveria uma quebra na safra. Agora, essa estimativa que foi divulgada hoje pelo programa PES do Fundecitrus, ela deixou a gente um pouco surpreso, porque ela foi além daquilo que a gente pensava que seria. Apenas 36% dos pomares do cinturão são irrigados e a previsão é de menos chuvas este ano. Por isso, de acordo com a pesquisa, o grande responsável pela queda acentuada é o clima. Nós tivemos um período muito seco no ano passado, na época do florescimento, e também temperaturas muito altas pós-florescimento. Então nós tivemos 3 ondas de calor e com possibilidade de uma 4ª onda de calor ainda por esses dias. Então essas condições climáticas prejudicaram muito a fixação dos frutos que estavam se formando nas árvores. Esses frutinhos caíram e a árvore não conseguiu repor a todo o potencial dela de produção. Nós temos que levar em consideração que o ano de 2023 foi completamente atípico. Ele teve altíssimas temperaturas durante vários momentos do pós-florescimento e com isso o número de frutos caiu sensivelmente. Então nós estamos numa safra de poucos frutos, numa condição de clima ainda com perspectiva de seca e calor. Apesar da projeção de menos caixas colhidas, os frutos devem ser maiores, passando dos atuais 160 gramas para 169 gramas cada um. A taxa prevista de queda dos frutos da árvore deve diminuir um pouco, passando de 19% para 18,5%. Isso porque a colheita pode ser antecipada. O greening continua sendo a pior doença da citricultura e a sua incidência vem aumentando. Hoje, 38% das árvores do Parque Citrícola estão infectadas. O greening, como a gente viu na safra passada, ele foi responsável pela queda de mais de 8% das frutas, né? Então, no que tinha no pé não foi colhido mais de 8% por causa do greening, que derrubou a fruta. Ele também tem causado a erradicação de muitos pomares altamente contaminados. Então, é um impacto bastante significativo para a gente. O setor agora segue trabalhando para minimizar os efeitos do clima. A safra se encerra apenas em abril de 2025. Se nós tivermos um clima bom, existe uma tendência de crescimento. A laranjeira ela é um pouco bianual. Um ano ela cai a produção, o outro ela aumenta, mas o fator número 1 que determina isso é o clima, as chuvas, as temperaturas. O governo federal autorizou a importação de 1 milhão de toneladas de arroz. A medida tem como meta recompor os estoques públicos do cereal. A captação será feita pela Companhia Nacional de Abastecimento. Em publicação no Diário Oficial, o texto afirma que os estoques serão destinados à venda para pequenos varejistas, a fim de evitar desabastecimento e especulação de preços. O Rio Grande do Sul é o estado líder na produção do grão, mas deve fechar o ano com quebra de safra após as inundações. Ainda de acordo com o texto, a compra de arroz do Mercosul deve ser priorizada por causa da tarifa de importação zero. E mesmo com a importação do cereal e com entidades declarando que não há risco de faltar o produto, a população corre para os supermercados. Em uma cidade do interior fluminense, moradores têm encontrado as prateleiras vazias. Estou procurando porque em casa tem pouco. Eu estou com medo de até chegar ao final do mês não ter, faltar. Os 3 últimos agora que eu cheguei que tinha, estava no carrinho um outro, né?
outro comprador e não tem mais arroz aqui. E é o terceiro supermercado que eu chego agora nesses últimos horários. A tragédia climática no Rio Grande do Sul impactou a produção de arroz no país. E supermercados da região começaram a restringir a oferta do produto nas prateleiras. Mas o fator que influenciou principalmente no preço foi o medo do desabastecimento. Este economista explica que, apesar das chuvas, o arroz não deve faltar. Cerca de 80%, na verdade 84,3% dessa produção de arroz do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, que é um estado que representa 70% da produção de arroz nacional, 80% dessa produção já foi colhida. De 900 mil hectares plantados, cerca de 780 mil hectares já foram colhidos. E é óbvio, parte deles pode ter sido perdido com silos, parte desses hectares que ainda não foram plantados já são áreas totalmente submersas, parte também dessas áreas que estão parcialmente submersas serão perdidas, mas parte das serão colhidas. Então não existe nesse momento uma falta de produto colhido. A área colhida, estes 83%, tivemos aí bons números, boas médias de produtividade, já temos um bom volume de arroz e mesmo que a gente tenha dificuldades aí na colheita deste saldo que falta colher, certamente o Rio Grande do Sul tem plenas condições de colher aí uma safra bem acima aí dos 7 milhões de toneladas e embora a gente tenha este grande problema com relação à colheita do que falta, digamos assim, nós temos aí plenas condições de afirmar que nós não temos problemas com relação ao abastecimento do mercado interno. Nós temos sim um problema de logística momentaneamente, principalmente a ligação aí com o interior do Rio Grande do Sul. Mesmo com a situação sob controle, os preços não refletem a realidade. Já cheguei a encontrar um arroz normal, que a gente comprava a média de R$ 28 a R$ 45. E não está tendo, né? E esse preço não estou encontrando. Não adianta se alarmar, a gente precisa aguardar as próximas notícias, a atuação do governo federal, o que vai acontecer com a questão logística lá no sul e não ir todo mundo ao supermercado para fazer uma compra. O preço de comercialização da melancia subiu 33% no campo. Entenda agora o motivo. Os preços das melancias registraram forte alta entre os dias 6 e 10 de maio. A graúda teve média de R$ 2,20 o quilo em São Paulo, alta de 20% em comparação com o preço comercializado uma semana antes. Em Uruana, Goiás, o preço foi de R$ 2,35 o quilo, avanço de 33% no mesmo comparativo. Com o encerramento da safrinha paulista cada vez mais próximo, a oferta está inferior à demanda. Segundo informações da equipe do Hortifruti Cepea, há pouca disponibilidade de graúdas, resultando em um preço elevado para este padrão. Além disso, a oferta em Uruana ainda não ganhou ritmo, com expectativa de intensificação nas próximas semanas. Produtores goianos esperam uma melhora nos volumes ofertados até o final do mês, já que as áreas de melancia estão se desenvolvendo bem com um clima mais favorável. Neste cenário, os preços ainda podem continuar elevados, já que a oferta ainda não deve crescer de forma significativa. A disparada nos preços dos alimentos em Benin, país que fica no continente africano, tem preocupado. Alimentos básicos, como o milho, praticamente dobraram de preço. No coração do grande mercado central, em Cotonou, Benin, a loja de venda de milho tem estado menos movimentada do que o habitual há vários dias. O negócio está em baixa devido ao aumento dos preços do milho. No espaço de poucos dias, o preço de 1 quilo de milho duplicou, passando de 200 francos para 400.
O saco de 120 quilos pode atingir os 36 mil francos, cerca de 55 euros. O aumento dos preços no Benin é resultado do encerramento da fronteira com o Níger, o principal parceiro comercial do país, após um golpe de Estado em julho de 2023, além do fim dos subsídios aos combustíveis na vizinha Nigéria, de onde o Benin se abastece para o seu consumo doméstico. O aumento do custo dos alimentos neste pequeno país da África Ocidental levou os sindicatos a convocar uma série de protestos sem precedentes contra o custo de vida. Para os cidadãos, ir ao mercado tornou-se uma tortura. Frequentar restaurantes, então, virou uma oportunidade de luxo. Para uma das dirigentes do Sindicato Nacional dos Professores Secundários e Pessoal Administrativo do Benin, um dos problemas está na ausência de uma política agrícola justa por parte do governo beninense, perante ao declínio do poder de compra da população. Em 2023, a economia revelou-se resiliente, apesar dos choques econômicos externos que o país teve de enfrentar, segundo o Banco Mundial. No entanto, durante um conselho de ministros realizados no último dia 8 de maio, o governo suspendeu temporariamente as exportações de cereais, a fim de conter o aumento dos preços. Protestando contra os elevados custos, os principais sindicatos do país organizaram uma manifestação em Cotonou no dia 27 de abril, que foi rapidamente interrompida e proibida pela polícia. Quase 30 manifestantes e líderes sindicais foram presos naquele dia, antes de serem libertados mais tarde. Apesar da proibição e cancelamento das manifestações nos últimos dias, os sindicalistas voltaram a apelar à população para efetuar novos protestos contra o aumento dos preços na capital econômica do Benin. Para as autoridades sindicais, os trabalhadores querem apenas diálogo, respeito e preços justos. O setor avícola do Rio Grande do Sul já contabiliza os prejuízos com as enchentes. As enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul nos últimos dias têm gerado prejuízos ao setor avícola de regiões, sobretudo da parte central do estado. Segundo informações do CPEA, do lado produtivo, colaboradores relatam que os alagamentos e as destruições de estradas e de pontes têm impedido o recebimento de insumos nas granjas para a produção, como o milho e o farelo de soja. Para a indústria, agentes frigoríficos consultados pelo CPEA indicam que as escalas ficaram comprometidas. Em alguns casos, as instalações de abate foram inundadas, enquanto outras unidades não conseguem receber novos lotes de animais por conta da logística afetada. Além disso, é possível observar muita dificuldade também no transporte de carnes para atender a demanda de dentro do estado e de fora do Rio Grande do Sul. Agentes do setor ressaltam ainda que parte das regiões está sem energia elétrica, o que é bastante delicado ao setor avícola. Nas granjas, a iluminação noturna é fundamental. Já na indústria, é a refrigeração que fica comprometida. Todos os dias, o Record News Rural tem trazido atualizações sobre as enchentes que abalaram o Rio Grande do Sul, inclusive toda a nossa solidariedade ao povo gaúcho. Aqui a gente também abre espaço para saber como o setor tem enfrentado esse momento difícil e de muitos desafios. Hoje a gente recebe o Ricardo Santin, que é presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA. Ricardo, bom dia para você. Bom dia, Kelly. Bom dia a todos os espectadores do Rural News. É um prazer falar com você e contar um pouco do que está acontecendo aqui no nosso Rio Grande. Inclusive, para começar a nossa conversa, Ricardo, a gente fala agora da carne de frango, uma vez que o Rio Grande do Sul é responsável por 11% da produção nacional. O que os produtores têm relatado? Bem, as dificuldades são muito grandes, Kelly. São 327 mil pessoas desalojadas e 70 mil em abrigos públicos. É algo que é terrível. Você ouve relatos de infelizmente, perecimento de muitos animais no campo, dentro dos aviários, também suínos. Os números ainda estão sendo calculados, mas há um impacto bastante grande e as pessoas estão fora de casa. Por isso, a solidariedade dos brasileiros ela tem sido especialmente impactante de uma maneira positiva, ver o que a gente está recebendo de ajuda aqui no Rio Grande. Eu estou aqui em Porto Alegre hoje falando para você, depois de um fim de semana que choveu de novo, né, infelizmente, e a gente precisa ajudar o Estado a se recompor. Na avicultura, nós temos 12% da produção nacional e 20% das exportações.
E felizmente a gente agora já volta a ter as plantas retomando a sua produção. Não integralmente, mas já começam a ter retomadas de planta, na sua maioria estão funcionando normalmente, e a gente consegue levar ração para os animais e não deixar faltar comida na mesa dos brasileiros, especialmente aqui dos gaúchos. Ricardo, e o que a gente pode dizer em relação aos suínos? Não é diferente na suinocultura, apenas uma diferença maior de que os animais em si são menos afetados do que o número de frangos, até por causa do tamanho, e as próprias pocilgas suínas, elas sempre são colocadas em locais mais altos da propriedade. Então, não teve muito, mas lógico, não são poucos, infelizmente, os suínos que pereceram na enchente. Mas nós não tivemos que ter abate sanitário, se conseguiu levar ração. Depois de todo aquele pico da enchente, se reconstruiu passagens pequenas, dividindo o raçoamento, inclusive com solidariedade das empresas. Às vezes uma empresa concorrente alimentando os animais da concorrente e vice-versa, para não deixar os suínos perderem a sua vida porque não tem comida. Então, a gente cuidou disso, mas também é um baque bastante forte. Estamos analisando agora ainda a Asgave e o CIPS, que é o Sindicato das Indústrias de Suíno, junto com o Fundesa, qual o impacto total nas cadeias, porque não é só os animais que iam para o abate. Nós temos também as matrizes tanto de aves como de suínos, também foram afetadas de alguma maneira ou com diminuição de sua qualidade por causa de um arroçoamento um pouco menor. Então, esse processo de readequação está em andamento e esperamos que logo a gente consiga dizer para a população brasileira que está tudo voltando à normalidade. Sim, até porque o Rio Grande do Sul também é um forte produtor na suinocultura, né? Um setor muito forte que tem uma relevância, inclusive, nacional, né? Sem dúvida, nós temos hoje 19% da produção da suinocultura, 21% das exportações. O Rio Grande do Sul também coloca muito produto em outros estados, pela qualidade de suas empresas, exportações para o exterior, e isso impacta, inclusive, na balança comercial. A gente está aqui, então, muito atento, no radar, conversando com as nossas autoridades, o governador, com os secretários de Estado que estão no gabinete de crise, junto com as Asgave e o CIPS. A gente está trabalhando exatamente para minimizar os efeitos dessa tragédia, por que não dizer. O Rio Grande do Sul sofre na quase 337 municípios atingidos, Kelly. Não é são 337 municípios que tem algum lugar que foram varridas as casas. Tem aqui, por exemplo, Eldorado, que está quase uma cidade fantasma embaixo da água. E ainda hoje está havendo resgate de pessoas que estavam ilhadas. Por isso, mais uma vez, eu agradeço muito a solidariedade dos brasileiros que estão mandando donativos, estão mandando dinheiro também para o fundo oficial do Estado, que é importante que se façam, sempre que forem fazer doação, façam nas fundos oficiais da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, para que a gente possa também superar esse momento difícil e também preparar para uma retomada logo adiante, para que o Rio Grande do Sul possa colaborar com a produção nacional. A boa notícia nesse sentido, como falei, as plantas começam a retomar sua produção e não vai ter impacto no abastecimento nacional. Já está afastada uma eventual crise de abastecimento. O Rio Grande do Sul, ele era importador de produtos, vendia para outros estados também, mas ele consegue agora, retomando essa retomada parcial, manter o fluxo de produção e de fornecimento para a sua população e não impactando diretamente no Brasil, fazendo, digamos assim, diminuir a oferta de produtos e talvez até aumento de preços. Olha que informação importante. Apesar desse cenário, então, não vamos ter falta de produto aqui no nosso país. Só reforçando, realmente a situação é muito grave aí no Sul. De 497 municípios, pelo menos 437, Santim, foram afetados. Então, realmente é uma situação difícil, mas que a gente sabe que com a união todo mundo vai superar e o Brasil todo olhando para o Rio Grande do Sul neste momento. Agora, em relação ao setor, eu acho muito interessante a gente falar que vem de um momento positivo, né, com negociações em alta. Sim, nós temos ontem mesmo anunciamos as exportações de aves e de suínos, que foram de 482 mil toneladas, 112 de suíno, 482 de frango, ou seja, os volumes estão muito bem. Agora vai ter um pouco de impacto por conta dessa enchente aqui no Rio Grande do Sul, mas a gente vê o mundo, inclusive, aumentando o preço. Você consegue subir um pouco de preço internacional, o que ajuda a manter a produção aqui no mercado interno estável.
Exportamos bastante, mas mantemos oferta maior no mercado interno. Então está num momento de recuperação. O ano passado foi muito difícil para a produção de suíno e de aves, mas agora há uma recuperação com estabilização, inclusive do preço das commodities de milho e de soja. Logicamente, localizados aqui no Rio Grande do Sul, os impactos serão um pouco mais fortes, porque a gente tem comprometimento das safras que estão sendo colhidas. Mas vamos sim ir bem, e eu creio que o setor mostra mais uma vez o seu protagonismo para o mundo. Para o mundo. Inclusive, Santinho, você trabalha muito em relação à imagem do Brasil mundo afora, participando de feiras, falando com os países diretamente, e o Brasil ele tem um reconhecimento muito grande pela qualidade, inclusive sanitária também, né? Sem dúvida, o Brasil, veja que, Kelly, o Brasil no frango, ele é 36% das exportações globais. Quando é no suíno, 14%. Ou seja, nós somos o maior exportador do mundo de carne de frango e o mundo olha para nós quanto a isso. Isso é muito positivo, e esse protagonismo é bom e está bem exercitado pelo país. Exportação, muita gente fala, poxa, mas está focando o mercado internacional, mas isso tem um reflexo muito grande, inclusive em relação à geração de emprego, Santinho. Quanto de emprego o setor gera aqui no nosso país? Obrigado por colocar esse tema, porque a exportação que a gente faz, Kelly, ela é do que sobra. Desde a pandemia, nós colocamos mais oferta no mercado interno do que o brasileiro precisa. Cresceu a oferta no mercado interno e cresceu também a exportação. Agora, essa exportação, quando a gente vende lá fora, vende sempre por preço mais caro, inclusive, do que está vendendo aqui dentro. E esse dinheiro ajuda a equilibrar, manter equilíbrio e criar empregos. Hoje são 4 milhões de empregos diretos e indiretos nas cadeias de aves, suínos e ovos, 500 mil trabalhadores de fábrica e mais de 50 mil pequenas famílias que estão trabalhando pelo sistema de integração ou no sistema de independente. Mas mesmo assim, a gente consegue manter oferta suficiente e crescente no mercado interno e ainda por cima atingir mais de 150 países no mundo, tendo receita. Tem um número, Kelly, que eu passei até para o presidente da República. Nos últimos 20 anos, e aqui eu agrego a cadeia dos bovinos também, nos últimos 20 anos, bovinos, aves e suínos exportaram mais de 1 trilhão e 250 bilhões de reais. São 270 bilhões de dólares, vou repetir, 1 trilhão e 250 bilhões de reais nos últimos 20 anos, riquezas que nasceram lá no exterior e que foram trocadas por pedaços de carne, de comida produzida no Brasil, trazendo riqueza para o nosso país. Então, esse é um dado para se orgulhar dessas cadeias e o Brasil se orgulhar de ser o grande protagonista no boi, no frango e o quarto indo para ser o terceiro mundial em suíno e quarto de ovos. É para a gente se orgulhar mesmo, porque nem sempre foi assim, né, Santinho? No passado a gente importava muita coisa. Agora, eu destaco essa questão das exportações da carne de frango, a nossa manchete neste momento, e eu acho que vale a gente frisar também em relação à gripe aviária, né, que o Brasil é muito vigilante em relação a isso e é um problema que já atingiu outros países. Sim, o Brasil ele continua livre de influenza aviária. Aliás, dos grandes produtores mundiais, é o único que está livre de influenza aviária no seu plantel industrial. O Brasil, por exemplo, ele tem influenza aviária na costa do país, nas aves silvestres, ou aquelas folhas de quintal. Mas são em aves silvestres e não chegaram na produção comercial. Por isso a gente tem que levantar sempre a barra, como se diz, cuidado para que não deixar receber visita que não é necessária, trocar de roupa para entrar dentro do aviário, fazer os cuidados mínimos que nos manteve livre da influenza aviária até aqui. E assim queremos continuar. Nós estamos trabalhando com a BPA junto com o governo federal, o ministro Fávaro não tem poupado, junto com o secretário Perotti, secretário Goulart, esforços do mundo inteiro para que os países reconheçam a nossa regionalização e aí mesmo que venha ter em algum lugar, o restante do país consegue vender. Isso já foi feito em mais de 120 países dos 150 para os quais nós exportamos. Mas mais do que isso, o mais importante é trabalhar em prevenção. Trabalhar em prevenção como conseguimos, mesmo tendo influenza aviária em nosso território, em aves silvestres, desde maio do ano passado, hoje está quase completando um ano de que nós estamos livres na produção comercial e se Deus nos ajudar, assim vamos seguir
com muito trabalho e esforço dos nossos produtores. Santinho, só para dar um panorama geral para quem acompanha aqui o Record News Rural, hoje quais são os nossos principais mercados e quais mercados a gente está tentando buscar, está tentando abrir para novos negócios? Bem, o nosso principal importador de carne de aves é a China e também de carne suína. Ele é campeão de todos os números, mas segue com, no caso das aves, com o Japão, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Singapura e muitos outros. No caso da suinocultura, você tem a China, Hong Kong, Filipinas, Singapura, Vietnã, Chile, Uruguai e tantos outros. Para as carnes de aves são mais de 150 mercados, para a carne suína são mais de 102 mercados no mundo. Porque, claro, os que professam religião islâmica não consomem carne suína. Mas o Brasil, então, como falamos, é um grande protagonista, mas estamos buscando novos mercados. Hoje mesmo foi anunciado pelo diretor da Secretaria do MAPA, Augusto Billy, abertura para olhos de frango vendendo para o México. Então, são todo dia novos mercados. Nós tentamos abrir a Nigéria e a Indonésia para o frango, estamos buscando o suíno lá nos mercados da Europa, e a gente nunca para. A BPA, junto com o governo, vai junto para que o Brasil possa vender para todos os países do mundo, mas mais do que tudo, possa ajudar na segurança alimentar do globo. E Santinho, cada país tem uma exigência diferente, né? O produtor ele recebe um suporte para atender essas demandas? Sim. Olha, Kelly, agora há pouco encerrei um seminário da BPA junto com o Ministério da Agricultura, que era um seminário que lançava o manual de recepção de missões internacionais, dizendo lá como é que você faz, qual é o hábito do país, como é que você recebe, como é que fala, o que leva a jantar, o que leva a almoçar, como é que faz assim por diante, qual é o procedimento, quais os documentos a gente tem que deixar separado, porque cada país tem os seus hábitos. Eu brincava com a doutora Juliana Satie, que é a diretora do DIPUA, que no passado os russos vinham aqui e reclamavam das nossas plantas porque nós não tínhamos alarme contra a nevasca. Imagina, ia lá no Nordeste reclamar que não tinha alarme contra a neve. Por quê? Porque os países são diferentes. O cara era a primeira vez que vinha no Brasil. Sim, mas vem cá, vocês não têm nenhuma prevenção contra a neve aqui em São Paulo, no Mato Grosso? Então, isso é o que a gente faz. Você tem várias diferenças. Aí você tem os países que são islâmicos, que eles exigem também, além das inspeções veterinárias, as inspeções religiosas, e cada país tem o seu tipo. Mas a grande característica do Brasil, o Brasil mapeou tudo isso, olha com muita profundidade quais são os requisitos que cada país quer e atende a eles. Se for possível, atende diretamente ou por sistema de equivalência, como faz com a Europa. E aí você consegue acessar a tantos números de países como nós fazemos. Santinho, foi muito bom te ouvir, ter todo esse panorama. Seguimos aqui unidos pelo Rio Grande do Sul e você já sabe, as portas aqui do Record News Rural estão sempre abertas. Kelly, muito obrigado pela oportunidade, obrigado por estar com todos os ouvintes, espectadores do Record Rural News. Mais uma vez quero agradecer essa oportunidade e agradecer também, aproveitar você, a capilaridade do Brasil inteiro, para agradecer a solidariedade dos brasileiros com o povo gaúcho nesse instante. A ajuda de vocês não sabem o que é de bem-vinda, a gente está aqui nos artigos ajudar, quando chega um caminhão, quando chega um dinheiro, é uma alegria porque pessoas, com mais de 30 mil pessoas hoje na cidade. Então, faço um apelo de quem pode, não só ajudar, posso rezar e fazer orações com boas energias, porque as pessoas estão precisando, mas juntos como brasileiros, vamos reerguer esse estado e ajudar o país a andar para frente. Um abraço a todos e que Deus proteja todas as famílias. Amém. Seguimos juntos e obrigada mais uma vez. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa, combinado? Até lá. Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app e Agro.